Olá, sejam bem-vindos a mais um Sem Censura. Hoje nós vamos falar sobre um tema quente, como sempre, e a questão que nós deixamos no ar para os nossos convidados responderem, e vocês também aí em casa, é a seguinte: o que realmente importa nos relacionamentos? E temos para responder os nossos convidados, temos Ana Canomba, modelo, temos Feliciano Raul, empreendedor, e temos a nossa psicóloga Domingas Tabo. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada. A pergunta que não quer calar: o que é que realmente, na vossa visão e opinião, importa num relacionamento? Domingas. Obrigada, Karina, né? Imani. Imani. Ok, obrigada, Imani. Ok, antes de partirmos para o que realmente importa nos relacionamentos, eu gostava de falar primeiro o que é um relacionamento. Um relacionamento é a conexão afetiva que cada indivíduo tem consigo e com o outro. E depois partimos para outra fase, o que procuramos nos relacionamentos. É importante saber também aquilo que nós procuramos. Para quê? Que é para nós não passarmos, não é? Ou arrastarmos tudo o que encontrarmos ao longo do caminho. Porque tem-se dito que quando nós não sabemos o que procuramos, desconhecemos o que encontramos. Então, se eu já sei aquilo que eu procuro, eu já tenho mais ou menos noção do que vou encontrar. E aquilo que eu encontrar, eu não vou arrastar tudo. Eu sei, eu quero, por exemplo, um homem que me seja companheiro, um homem que seja amigo, um homem que seja respeitoso. E ali eu vou. De princípio não vai aparecer assim, né? Mas com o andar da carruagem, eu vou perceber se ele tem ou não esses requisitos. E então, se eu sei que quero isso e ele não me apresenta isso, eu não vou poder continuar o relacionamento com ele. Ok, o que realmente importa? Importa respeito, amizade, confiança, o diálogo também é importante. O respeito por quê? Primeiro, antes de eu exigir o respeito do outro, eu devo primeiro respeitar a mim. Se eu não tiver respeito por mim mesma, eu vou aceitar qualquer desrespeito que vem do outro, porque eu não sei, né, aquilo que eu sou e o que eu preciso, eu aceito qualquer coisa e então é muito complicado depois ter que dizer ao outro: não, olha, tu vens, tens um limite, daqui para aqui, daqui para aqui é o meu lugar. Eu não conseguirei. Ok, antes de mais quero agradecer o convite, né? E também aproveitando aqui a deixa da nossa psicóloga, eu acho que normalmente num relacionamento, nos tempos atuais, existem fatores fundamentais, né, que complementam, que importam no relacionamento, fatores importantes de um relacionamento, e a nossa psicóloga aqui não deixa de ter razão, né, o respeito, a amizade, a cumplicidade acima de tudo, mas há outros fatores que não podemos aqui deixar passar despercebido. Por exemplo, condições financeiras. Normalmente, nos tempos atuais, um relacionamento, quando não envolve a questão sentimento, né? O sentimento, por vezes, o sentimento, por vezes, é um dos grandes caminhos ou trampolins que é para a baixa do sentimento. Né, o sentimento do nosso coração afetivo, né? E eu sou testemunha disso porque eu tenho um primo que em tempos atrás passou por essa situação, porque a parceira do nada disse que eu não quero porque o marido não trabalha e ela não aguenta ficar assim nesses trâmites de vida, nesse nível de vida. E então tiveram que separar-se. O marido também não ajudava porque não ia atrás de emprego e outras questões mais fundamentais que é para trazer o bem mais importante da casa, alimentação, saúde e por aí fora. Então, fora o sentimento, também vamos nos referir ao fator prazer.
Sabe? O que importa num relacionamento, porque eu posso ser amigo da minha parceira, posso respeitar a minha parceira, mas quando eu não vou satisfazer a minha parceira sexualmente, tal, do jeito conforme ela quer, do jeito que é o normal, também é um dos trampolins que é para a baixa de sentimentos, tipo de afetividade dentro de um relacionamento. Eu acho que nos tempos atuais, se tens dinheiro, és bom, prontos. Bem, não, porque assim, é pertinente falar sobre o prazer. O prazer. O prazer vai além do sexual. Sim, o prazer certo, de ter certo. esta pessoa ao meu lado, Certo. de conversar com ela, Certo, de rir com certo. ela, de dizer, não, vamos ao cinema juntos. Certo. Ou seja, esses pequenos momentos agradáveis Certo. também parte são do prazer. prazerosos. Sim. Então, por melhor que a pessoa possa satisfazer sexualmente, mas talvez no outro faltar noutro esses aspecto prazeres. já Mas não esse seja tão aspecto, agradável. mano, esse aspecto, o último, é um dos mais fundamentais nos últimos tempos. O sexual, É, na visão dos homens ou do geral? geral, geral. Ana, Não, eu não acredito muito nisso, sinceramente. Realmente se complementa é algo que nós buscamos, mas não é tanto assim. Eu acredito que a confiança, a honestidade é muito mais importante do que o sexo, né? então assim, isso faz com que haja aquela pergunta. Além do amor, que outros fatores são essenciais para um relacionamento feliz? Certo. Porque nós temos o amor. O amor, E sim. nós sabemos que o amor não é o suficiente. Amor e uma cabana, quase já ninguém acredita. Sim, o amor fracassa. Exatamente. E o amor é algo que tem que ser Cultivado. Renovado. Tem que ser todos os dias Sim. tratado. Certo. Na vossa opinião, para além, já estamos a falar de condições financeiras e falamos de sexo. Então, isso vai além do amor ou sem amor isso não faz sentido? Eu acho que isso vai além do amor. Por mim, na minha humilde opinião. Não sei se a nossa colega Eu aqui acho de que painel isso tem. depende de pessoa para pessoa. Há quem, vamos dizer, aquela mulher sofredora, que está aí, que mesmo sem sentir que o parceiro está daquilo que ela precisa, ela continua aí dia após dia. Mas tem aquelas que não. Mas isso tem um fim. Isso não é algo para sempre. Tipo, mesmo que o parceiro esteja nem aí para ela, ela vai estar também sempre ali a insistir. Isso chega a um limite que tem um basta. Mas isso só vai acontecer se ela perceber que o que ela está ali a fazer ou o que ela tem não é o mais importante. Porque enquanto isso estiver ali recalcado, ela não vai perceber, ela vai ficar mesmo ali a se submeter a tudo o que acontecer. Isso só vai acontecer se porventura ela conversar com uma amiga, olha, eu estou a passar por isso, meu marido não me dá isso, meu marido não me dá aquilo. E a amiga começar a instigar, olha, não, meu marido dá isso, meu marido dá aquilo. Então não estás a passar um bom momento da tua vida, olha, sexo é bom, dinheiro do marido também é bom. Isso vai fazer com que ela vá à busca. Porque se ela ficar ali calada, só a obedecer, ela nunca vai perceber que isto não está certo. De acordo com a nossa realidade, será que podemos justificar a visão atual do que é um relacionamento? Será que esta visão mudou ou as pessoas de facto ainda não perceberam o que é realmente um relacionamento? Porque quando há muita coisa que já se desconstruiu a nível de matrimónio, por exemplo, em que as pessoas acreditavam que era só o homem que tinha que trazer os bens para casa, em que esta visão de que é normal que haja uma traição e aceitar e perdoar. Será que as pessoas hoje em dia elas ainda não perceberam o que é estar num relacionamento ou simplesmente a visão é que mudou do que é um relacionamento hoje em dia? Acho que a visão já mudou. Tanto é que eu tenho aqui alguns exemplos, não é? Eu conheço alguém, uma paciente minha, e ela está num relacionamento em que o marido é aquele tipo que não faz nada, é só mesmo o marido porque está ali. E chegou uma altura que ela descobriu que não era bem aquilo que ela procurava.
e o marido não dá assistência à casa, o marido não dá amor para a esposa, para a família, não está nem aí. É do tipo que está mais na rua do que em casa, não presta atenção à casa. E então ela passou a perceber, aquilo começou a pesar nos ombros dela. E ela foi ter com o marido, que não estava certo, que ela precisava mais de amor. E o marido, por sua vez, não aceitava. Não, está mesmo bom assim. Ela disse, não está bom assim. Para mim, relacionamento não é isso. Você tem que ser mais amigo, tens que ser mais atencioso comigo e com a família. Ela, não, assim mesmo tá bom. Mas isso não é porque falou no princípio que diálogo é um fator importante. Certo. Por conta, nós temos uma sociedade super conservadora, Verdade. machista. Será que os tabus no qual nós crescemos não contribuem para que não haja um diálogo desde o princípio, desde o namoro? Porque o namoro é o processo de conhecimento, embora... Era. Já não é. Agora está vivendo namoro, depois se conhece. Ou seja, o namoro é só para avaliar se vão ter benefícios daquilo que Era dizer que é tipo entrevista de emprego, né? Anteriormente as pessoas primeiro conheciam-se, né? Depois partimos para a fase do namoro. Hoje em dia, eu vou olhar para a Iman, desculpa, né? E vou chegar a corromper. A Iman, por exemplo, se ceder, né? É verdade, não. De nada, você só percebe que já estão no namoro, já namoraram, já foram para casa. A Iman não precisa saber quem é o Raul, o que é que o Raul faz, o que... Já aconteceu assim, acontece assim. Às vezes no mesmo dia. Sim, depois do namoro, quer dizer, já namoraram. Ali já depois vamos procurar conhecer. E é onde vem já os stresses, dor de cabeça. Que a Imane gosta do Dubai, gosta de não sei o quê, gosta da boa vida. Ali eu também não consigo gerir aquela vida que a Imane quer, por exemplo. Prometida, por isso é que a Imane foi para Não, É verdade. aquilo foi um marketing É a uma princípio. São bajuladores. Sim. Então a culpa é dos dois lados. Eu acho que a culpa do é lado dos dois que lados. cede, Sim. A culpa... porque quando um não quer, Deus não faz. Então, Realmente. se alguém alicia, mas se eu tiver consciência de que eu tenho que avaliar bem, porque posso enfrentar certos problemas, né? Então ali é um jogo... Muitas das vezes, mano, elas vão mais atrás de um objetivo, não é? Tá aqui a pessoa que o que eu posso ganhar com esse relacionamento? Ele pode me dar um carro, eu não tenho um carro, opa, então vai atrás. Se ele pode me dar o carro, é agora o meu momento de realizar o meu desejo. Vai para o Dubai, Dubai. Então, ali, enquanto ele estiver ali a satisfazer os meus caprichos, eu estou lá. Depois que não puder, eu baso. E principalmente na fase atual, eu digo no ciclo jovem, hoje em dia o conceito de namoro mudou, né? Eu acho, não domino bem a fase adulta dos nossos mais velhos, dos nossos papás, mas eu digo, por exemplo, no meu meio, que onde eu mais convivo, o conceito de namoro mudou. Hoje em dia, basta a pessoa, o fator principal é ter condições financeiras. Não vamos dizer que primeiro me trata bem, não. Basta só olhar para ti, tens condições financeiras, bom carro, boa casa, bom perfume, gasta, está ali embaixo no restaurante, já sabe que o prato aqui é 18 mil, 21 mil, então, pelo menos esse consegue me dar alguma coisa. Para sairmos para passear de um sítio, vou meter no bolso da Imana tardinha, 100 mil, a Imana aí já. O outro que dava 20, 30, já ficou, fica já em segundo lugar. Eu, por exemplo, comecei já a dar o 100, que avanço no sentimento. Daí a Imana começa a não, esse consegue me ajudar. Certo. Mas muitas das vezes também a culpa é das nossas mães, né? Nós meninas temos ouvido sempre as nossas mães a dizerem: olha, você do jeito que é bonita, não é para trazer aqui em casa qualquer um, não queremos um desgraçado aqui em casa. Mas eu não acredito muito nisso, eu não acredito muito que a culpa seja... Famílias assim, claro, então o moço daí do bairro Conquista, sabes que eu não posso aceitar porque a mamãe disse que não pode vir um desgraçado em casa. Fora a mamãe, você também já meteu isso na cabeça, não é só a mamãe que diz. É a mamãe e depois a sociedade. É a sociedade, si. Nós temos uma dificuldade enorme de emprego. Certo. São todos esses fatores, a pobreza extrema certo. E tudo mais, e que todo mundo hoje tem um conceito completamente diferente do que é casar bem. Antigamente, casar bem, o que significava? Alguém que nos ame, alguém que nos proteja,
alguém que nos, né, com quem, uma pessoa que a gente reconheça que é de boa índole e que com ele vamos formar família. Agora, hoje, casar bem é eu saber que posso deixar trabalhar a qualquer momento. A qualquer momento. Continuo tendo uma vida confortável. Certo. Então, tem uma influência grande realmente essas coisas que as mães vão pôr na cabeça, ou os pais também. Porque o pai, quando também já está apertado financeiramente, ele já acha que a sua esperança está no futuro genro. Mas eu acredito que essa influência das mães vem a mais ou menos uns 40% ou 30%. Porque não é a mãe que vai te apresentar a pessoa. Se tu dizeres, por exemplo, mãe, eu gostei dele por isso, Y, X, E. Não vamos descartar também o lado que há famílias que já têm um padrão, né, de parceiros. Eu tenho que estar na família da Ana, porque a família da Ana, aqui, por exemplo, o meu pai trabalha no sítio X, a mãe da Ana trabalha no sítio X, então temos que nos unir para não fugir muito da linhagem. Por exemplo, não vou pegar uma que também tem problemas financeiros, meu pai quando analisar, quando vê, isso acontece, né? Mas falando tipo no meio, na juventude em si, não é muito as mães que influenciam isso. Hoje em dia nós vivemos numa sociedade muito imediatista, queremos tudo já. E a vida humana, a nossa sociedade hoje em dia, a vida ficou mais apertada e mais pesada. E na primeira oportunidade de eu encontrar alguém que, por exemplo, consiga satisfazer os meus caprichos, os meus desejos, é aquela pessoa em que eu vou ficar. Até aparecer um outro fulano, se esse deu I10, aquele aparece com a Range Rover, o sentimento também baixa, parte para o outro. Eu acho que principalmente no nosso meio é assim. Eu já tive com amigos meus que ele namora com uma jovem, está a cruzar com a jovem de noite na festa. Estava com ela de manhã, está a cruzar com a jovem de noite na festa. E ninguém passa um nem outro. O outro já está na festa, acender garrafas, abrir moetes em companhia ali no meio da festa. E cada um, não sei como é, dia seguinte, está a se ligar mesmo, amor. Tudo bem, tudo, estás bem? Tô bem. Aí já os relacionamentos, isso já são negócios, não? Sim, é negócio. Já é negócio, não? É negócio. Depende. Sim. Depende do negócio. Não aceito. Depende. Por isso é Se que... ela aceita é porque negociaram antes. Mas não é normal e não é uma questão de segurança a pessoa pensar que eu tenho que ter um relacionamento com alguém que a nível de ambição esteja no mesmo patamar? É normal, né? É normal, mas só que se nós normalizar isso, nós estamos também Ter exclusão? não é exclusão. Hoje em dia, se nós dizermos que não é, é normal, é como se fosse... Estamos ainda a atiçar o lado da ganância, o materialismo. Esse é normal, até pode ser normal, mas vai ser normal até um certo ponto. Porque por exemplo, a Ana vai dizer que não, eu tenho que namorar com a família X, a família Z, porque para mim é a ambição que eu tenho. Ok, é uma ambição. A Ana tem essa forma de pensar. A amiga da Ana também tem essa forma de pensar. A amiga da Ana, da outra também tem essa forma de pensar. Quem vai namorar com sapateiro? Quem vai namorar com... Onde é que está o amor ou o sentimento? Influentes, assim, a ambição a pensarem, portanto, ela diz, não, eu trabalho, eu tenho, né, um certo, eu quero um homem que acompanhe, tenha a mesma pedalada a nível profissional, que queira crescer junto. A gente não querem crescer. É que é alguém que já cresceu e vamos se apanhar aqui nos últimos tempos. Ninguém quer crescer. Crescer mais! Ai, mulher tá... Crescer! Não tem! Não tem! Uma jovem assim. Sim, a jovem tem ambições para a sua vida, né? Todos nós temos. E ela estava a namorar com um jovem, ou namoraram durante 6 anos. E ela tinha as suas coisas ali todas bem padronizadas. E foi lá ter com o namorado. Olha, eu penso assim, daqui a 10 anos conseguir comprar a minha casa, conseguir comprar a nossa, no caso, não é? A nossa casa, o nosso carro. E o jovem, não, mesmo assim estou bem. Trabalha mesmo você que gosta de trabalhar, porque eu aqui estou bem. A jovem viu, puxa, eu vou ficar contigo, você então é o quê? Nem ideias você tem para oferecer. Ela pegou, deixou, foi embora. Fez ela muito bem.
Eu sei que não te oferece nada, né? Só que isso é o inverso. Quer dizer, fez ela muito bem, é normal. Se fosse o inverso, o Tem homem. homens que também fazem isso. Não, hoje os homens, Não, mas os homens mais jovens já têm essa instruir, não é? noção Olha, você de tem que que não querem uma mulher que estudar, dependa sim. financeiramente deles. Querem uma mulher que também seja independente financeiramente, que ajude a construir. Querem, mas só que não é muito a nossa realidade nos tempos atuais. Uns Não é? ajudam Mas será que já não é na por conta de formação. alguns homens sentirem-se muito confortáveis com o fator de que se ela depender de mim é mais fácil eu controlá-la? Acho que é muito. Nós vivemos numa sociedade em que as mulheres são mais submissas aos homens. Né? Não sei a realidade dos outros países, se calhar a Imane pode explicar isso, porque sei que é uma pessoa viajada, entende dos outros ambientes. Mas eu, por exemplo, eu digo, na nossa realidade, as mulheres são, não sei agora nos últimos tempos, mas pelo que eu sei, as mulheres são muito submissas aos homens. Né? Acho que esse é o padrão normal da nossa sociedade, porque as mulheres sejam... Sim, que as mulheres sejam... Agora as mulheres estão a tentar contornar essa situação do empoderamento, por aí fora, que é para conseguirem ter a sua vida normal, sem ter que depender dos homens. Mas os homens também, particularmente, eu digo nós, os homens também, particularmente, acho que nós nos sentimos mesmo confortável em não ter uma mulher que o calibre dela, a pedalada dela seja acima do teu, né? Esse é aquele caso que acontece depois aí chamados do chulo, sabe? A mulher se ficar com um homem pobre, né? É normal. O homem rico é normal. Sim. Mas se for o inverso, se eu, por exemplo, eu no meu caso, né, que eu tenho umas condições financeiras baixas, ficar com a Imane, todo mundo vai ver, essa Imane que está bancária. Ai, mano, está andando com a irmã, não sei o quê. Como é que conseguiste? Como é que... Não vão querer saber que, tipo, envolveu o sentimento. Não, mas sair, está com a irmã porque sabe, viu a vida, o nível, o calibre. Sim, certo. E isso passa a ser, tipo... Nos homens, no lado do homem ainda não é muito normal essa aceitação da sociedade, verem um homem, por exemplo, pobre a namorar com uma mulher rica ou de classe média alta. Eu acho que ainda não é. Vocês acham que hoje as pessoas já não querem compromisso? Porque o compromisso não é só, ser leal e tudo mais. O compromisso vai além disso. O compromisso vai de que eu tenho que priorizar esta pessoa, estou no relacionamento, então não posso tomar decisões só a pensar em mim. Então, eu vou me comprometer e vou ter consciência de que quando aquela pessoa precisar de mim, estamos a falar a nível financeiro, estamos a falar a nível de saúde, eu esteja ali. Acham que não há compromisso, porque nós vemos muitos casamentos que desmoronam simplesmente porque alguém adoeceu, ninguém tem paciência de cuidar um do outro. Alguém perdeu o emprego, e em vez de haver um apoio para se reerguerem juntos, é mais fácil nós deixar. estamos muito egoístas ultimamente, né? Não queremos apoiar tanto assim o nosso parceiro, porque é muito normal, é mais fácil. Eu vejo que os homens dão mais atenção, apesar dos apesares, os homens dão mais atenção em relação às mulheres. Se o homem ficar doente durante 5 meses, a mulher cuidar desse homem já é um impasse, a família já vem falar muita coisa. Mas se for o caso da mulher, é muito normal, a família vai dizer, uau, sim senhor, esse homem ama a sua esposa, está cuidada durante esse período todo. Às vezes não é uma questão, não é o contrário que acontece com as famílias, porque é o contrário. Remete-nos àquela discussão que ainda muita gente tem, se o homem deve ou não lavar a roupa interior da mulher. E a gente se pergunta em que circunstâncias, né? Porque normalmente nós aprendemos de que a roupa íntima, cada um cuida da sua. Mas em questões de saúde, quem vai... os homens estão preparados para ligar para o chefe e dizer: eu não posso ir trabalhar durante esta semana porque eu tenho que acompanhar a minha esposa ao hospital, tenho que levar a comida à cama. Não estão?
Não, acho que não. E essa questão também, desculpe só, mano, pegando na deixa da Ana aqui, ao dizer que normalmente quando é a mulher a cuidar do marido em fase, por exemplo, de doença, né? Nós tivemos, por exemplo, um caso de uma figura pública, acho que é de domínio geral, do Sebem e a Débora. Foram casados durante anos, depois o Sebem acabou por adoecer. Quando separaram-se nesta fase em que a sociedade toda dizia que era a fase em que o Sebem mais precisava, foi a fase que todo mundo julgou, todo mundo criticou. Por que você jurou na alegria, na tristeza? Mas ela se calhar teve os seus motivos. Há quem foi contra, há quem foi a favor, a dizer que ela aturou muito e não sei o quê, mas ali também teve um juramento e depois o juramento não se fez sentir. Vamos voltar do princípio que eu disse que, por vezes, o amor não é tudo, o sentimento não é tudo. Você quer... Eu gostei de ti de pé, gostei de ti de saúde, mas agora não consegues me dar isso. Se calhar possa ser a visão dela, mas não que seja, porque eu não sei, né? Mas é que eu digo, há fatores muito mais inerentes nesse todo o processo, porque não é normal, né? Alguém que, por exemplo, jurou comigo na alegria, na tristeza, e eu, no momento em que eu mais preciso da minha vida, pura e simplesmente me abandones, né? Algumas pessoas disseram que é super normal, que ela também tinha que seguir a sua vida, que ela é mulher, então... que ela é jovem e não pode estar aí o tempo todo ali. Vamos começar do zero, ir para a casa da mãe, onde encontramos o amor, onde encontramos o lado afetivo, e já começamos a ver que, por exemplo, nem o amor, nem o famoso dinheiro, mas eu digo também, o dinheiro não vou incluir muito, porque já não se fazia, né? Acho que o dinheiro era importante quando a pessoa estava de pé. Mas é isso que talvez não se ensine. Que os relacionamentos têm altos e baixos e que nestes altos e baixos, porque vocês acham, eu vou formular essa questão para os três, vocês acham que as pessoas hoje em dia, elas quando começam um relacionamento vão mais pela emoção, porque elas não medem. Sim. Não medem, ou seja, é de praxe, é a mesma coisa que dizer bom dia, boa tarde, com licença, obrigada. Então estar ali no altar e dizer na saúde e na doença, na alegria, na tristeza, na pobreza e na riqueza. Ok, vamos falar que é de praxe, mas viver essas dificuldades, ninguém consegue pôr na cabeça que é capaz de... Poucos estão preparados para viver essa dificuldade. Acho que poucos, num relacionamento, poucos estão preparados. Dizer que a maioria não tem noção do que é estar num relacionamento. Eu acho que a maioria... Eu tive uma tia, desculpa só, tenho porque ela tem vida, né? O marido dela acabou por cair de cama e na altura, até de cama porque ele foi consequência de um acidente de trabalho. Ele tinha 2 esposas. Depois a minha tia decidiu que ele já não serve para mim. Então você estava aí a gastar... Não, estavas aí a gastar fundos imundos na fulana, agora estás doente, vens aqui na minha casa. Não. Aí começamos a ver que na questão saúde... Era importante para ela ter o parceiro. E quando caiu de cama, já não é. Então, perdemos aquele afeto que nós tínhamos, que ela tinha do princípio, perdeu aquele afeto que ela tinha do princípio e mandou para outro. Eu acho que a questão de relacionamento não tem um padrão exato. É cada pessoa com seu conceito, cada um com sua forma de pensar, com a sua análise, a sua ideologia de vida, a sua experiência de vida. Eu acho que é porque muito isso mais... também faz com que, falando agora dos relacionamentos, isso faz com que muitas pessoas, em particular mulheres, se mantenham em relacionamentos em que elas têm consciência de que os homens têm relacionamentos extraconjugais, desde que haja uma vida confortável, estável. Ok. Não se relacione mais sexualmente, mas que para a sociedade ainda somos um casal exemplar. Mas será que nós não romantizamos muito a traição? Porque traição é uma escolha. Ana, será que nós não... Porque eu acho que uma das coisas que se ouve é que a mulher tem que estar preparada. Eu pelo menos já ouvi muito isso. Sim. Tem que estar preparada para ser traída. Então ela tem que pôr na cabeça de que tem que ter forças para isso perdoar. Não é a mulher, mas é vice-versa. Para perdoar. Não, é vice-versa. Mas as mulheres mais... Isso depende muito da educação. E como a traição tem sido algo
que é muito frequente, então é difícil, porque tu vais dizer, não, vou terminar porque me traiu, e há outro que vai te trair também, vais terminar também, vai vir o outro, vai te trair também, e vais terminar, e você vai olhar para a tua aliagem, são tantos que você deixou. Mas aí e está. aí vem a pergunta, será que eu devo suportar tudo para não ter que passar em tantos? Ainda sobre traição nós vamos continuar a falar, mas nós temos que ir para um curtíssimo intervalo, voltamos já já. E já voltamos para a segunda e última parte. Nós estamos a falar sobre o que importa de facto nos relacionamentos. Estamos a falar sobre traição. Então será que não é uma forma de... Já estamos conscientes. Aqui tem uma faca de dois gumes, né? Estamos conscientes de que, ensinam-nos de que mais cedo ou mais tarde vamos ser traídas. Faz parte de um relacionamento sofrer uma traição. E também não é uma forma de ensinar as pessoas de que, quando precisares, quando estiveres em baixo, podes trair, que faz parte do relacionamento. E o que acontece muitas das vezes é o quê? Principalmente para as mulheres, não é? Nos é quase que ensinadas a normalizar a traição. Nos ensinam a aceitar, não é? Tu tens que aceitar. Tu não podes estar assim, a passar de homem em homem. É normal, homem como... Desculpa, né? No sentido pejorativo. O homem é como cão, o homem come... Tu lhe das comida aqui no prato, mas ele puxa para o cão, ou para o chão. Então tu tens que te acostumar a isso, é próprio dos homens. Tu vais partir para um outro relacionamento, quem te garante que lá não serás traída? É o que faz muitas mulheres a permanecerem em relacionamentos assim. Porque você não tem força, não tem, e também um pouquinho de opinião própria, né? Porque nós dependemos muito do que nos dizem. Não, minha mãe disse, minha amiga disse. E depois, olha, teu marido até tem isso. Começam a te mostrar o que ele tem. Tu vais, olha, vê só a tua casa. Você antes não vivia numa casa assim. Tu vais sair daí e vais morar onde? Vais voltar para a casa da tua mãe. E você vê, puxa, não, mas é mesmo verdade. Aqui estou bem, é um conforto daqui. Não, vamos só aguentar. E depois, olha, tu é quem perdes. Se sair, tu é quem perdes. Aquela vai vir para a tua casa. Ei, não vou deixar a casa com ela, eu fico mesmo aqui. E é assim que muitas mulheres ficam, mas o homem já não. Ok, me traiu fora da minha casa. Pode ir. Nem pensa duas vezes se vai ou não vai, se vai passar em outro ou não. Mas, Feliciana, é verdade? O homem perdoa mais facilmente desde que ninguém saiba? A traição de uma mulher? Não. Estamos a brincar. Não. Os homens são muito mimosos. Não. São muito mimosos. Não, traição. Na vez deles traem, na vez dos outros. Não. Não podemos normalizar. Os homens não podem... Quer dizer, os homens também traem pouco, né? Os homens não traem assim tanto conforme... Quer dizer, os homens... Um ou outro é que trai. Os homens são mais sérios num relacionamento. Mas eu acho... Não, há muitos homens sérios. Há muitos homens. Vamos por acaso, vamos ser francos. Traição de mulher dói. Dói. Toda traição dói, mas não é porque dói por conta da masculinidade frágil. Porque o homem tem esse orgulho, né? Eu sou o garanhão, eu tenho que passar essa imagem de que eu satisfaço a minha namorada, a minha esposa, de todas as maneiras. E se ele for traído, quer dizer que ele não está a desempenhar bem a sua função. Mas eu, na minha visão, eu acho que a culpa é só de quem trai, não é? Sim, porque foi induzido a. Porque é uma escolha, não é? É. Ou vamos ainda usar este termo que a carne é fraca. Justifica-se? A carne é fraca, a conta fica zerada. Também. A carne é fraca ou é uma questão de caráter? Uma questão de Caráter. E educação, né? Depende. Vocês acham que o que faz com que muitos relacionamentos sejam, ou muita gente viva num relacionamento que não conhece com quem dorme, é uma questão da pressão social e familiar para casar e formar família? Muitas das vezes sim.
porque nós vivemos numa sociedade em que as famílias têm um poder muito grande sobre as nossas vidas, não é? E olham para ti, olha, tu estás com quase 40, então o que é que se passa contigo? O que é que tu tens? Nós precisamos pensar bem nisso. Eu própria já passei, eu passo mesmo por essa pressão. Eu tenho uma tia que olhou para minha mãe e disse assim, olha, ela não está bem. Nós precisamos lhe tratar, sempre não está bem. E às vezes é que está melhor E que tens a todas. ver, e a minha tia está sempre aí a cutucar a minha mãe. Tanto é que ela disse, olha, nós precisamos lhe tratar. Então, o que é que se passa contigo? Tu sais de uma separação e ficas assim, já passou muito tempo, filha. Já passou muito tempo, tu precisas caminhar, tu precisas... Eu disse, olha, mas eu não quero, é minha decisão e vocês devem respeitar esse lado. Não, tu não estás bem. A minha tia chamou a minha mãe num canto e disse, olha, eu conheço alguém que trata, a miúda não está bem. Aquele homem lhe praguejou, fez alguma coisa, ela não está bem. E a minha mãe foi ter com o meu pai disse, olha, ninguém mexe a minha filha, deixe onde ela está. Estavas a incomodar o quê? Ah, não, foi assim que a minha mãe recuou, porque senão estava bem disposta a ir me tratar. Quando é uma opção minha, eu não quero. E há dias ela ainda olhou para mim e disse assim, minha filha, o que é que se passa contigo? Por que é que tu não arranjas alguém? Não queres ter mais marido? Eu disse, mãe, é uma escolha pessoal, ainda não quero. Tá bem, minha filha, vou respeitar. Mas pelo menos então arranja só alguém para fazer filho, já que não queres ter marido. Mas são essas expressões, porque o que é que adianta fazer um filho com o primeiro que aparece e depois ainda corre-se o risco de ficar só com os filhos nos braços e o pai só? É verdade. E agora veja, a mim pediu para arranjar alguém para fazer só filho. Tem uma outra irmã que está a reproduzir bem. Mas isso ainda também não tem juízo. Então, já tinha 4, agora estava mais um, então. Eu disse, agora também não estavas a entender. Ela está disposta a reproduzir e vocês estão a falar mal. Eu que tenho preguiça, vocês estão preocupados comigo. Eu disse, eu não quero, eu tenho preguiça. Aí mesmo já, olha, olhou para nós, a desculpa dela já. Vos fiz surpresa, surpresa. Surpresa de quê? Você queria mesmo ter filho. E há esta pressão da sociedade, quase que não se respeita a opinião, a escolha pessoal. Estão sempre lá a cutucar, olha, você tem que fazer, você tem que ter, já passa, já estás quase com 40. Outra pressão também das amizades, né? Nós acabamos todas as nossas amigas estão a casar, estão aí. A comparação também. Você aí nada, você fica, meu Deus. Mas eu acho que não seria uma vantagem para pelo menos perguntar a estas amigas o que é Acho que realmente uma vida de casado. Acho que estão a adiantar, né? Sim. Também as nossas amigas não ajudam, vem te dizer, uau, não, já não é a mesma coisa, com certeza, mas estamos a viver aí o mar de rosas, não sei o quê, e você também acaba querendo ir. É que eu acredito que ainda que a amiga diga que é um mar de rosa, que não é, só pode dar uma luz. Quem vai, na verdade, viver esse momento de guerra, guerra ou paz, né? De guerra ou paz, porque a tua amiga, se calhar, ela pode estar num relacionamento saudável, em que o parceiro acompanha ela, ama ela, respeita, cuida-lhe bem, dá dinheiro, dá amor, dá carinho, tudo a mil maravilhas, mas depois vai se deixar levar pela ilusão daquilo que a amiga te explicou no relacionamento dela, porque a amiga parcialmente tem uma vida social estável, né? Está no talatona, e você ali também vai caçar o teu, porque a minha amiga está ali, está bem, quando vais caçar o teu já não é do talatona, teu é do dangeré, e a realidade do talatona e o dangeré é diferente, ali vais ter que aturar. A amiga, por exemplo, tinha $500 mensal, você vai receber, por exemplo, 30 mil. Vais ter que gerir, a luta já começa no dinheiro, no troco, no não sei o quê, é estresse. E depois você vai cair, mas que a minha amiga... Quer dizer, você já foi com o coração do que a amiga te disse, mas a realidade que vais encontrar aí é diferente. O teu só dorme, é do Angofute, é do não sei o quê, o da amiga não, é dos ministérios, é da onde, é de X, é do Z, é do B. Eu acho que por mais que a amiga te explica como é o dela, né? Só tu, para viveres o teu, para entenderes como é o teu. Certo. Eu posso explicar
explicar como é que é, mas só provando. Só provando. Nós estamos a falar sobre além do amor. Certo. Mas vamos focar no amor. No amor. Um casal em que ambos têm um profundo carinho um pelo outro, amam-se muito acima de todas as coisas. Temos aqui uma pergunta que é a prova dos 9. Será que um relacionamento pode se manter e ser feliz sem sexo? O silêncio. Prioridade das mulheres. Não, eu acho Prioridade que das não. mulheres. Por quê? Porque, além do amor, uma das coisas que nos faz mesmo ir, ou que nos atrai, assim, não é? É mesmo o sexo. Porque nós vamos lá fazer o quê? Costuma-se dizer, na casa do nosso pai e da nossa mãe tem arroz, tem fungo, tem tudo. E então, se nós vamos procurar um homem, uma mulher, é mesmo, está aí subentendido o sexo. E se não tiver um bom desempenho, então vai ser complicado este relacionamento sobreviver. Por mais que haja amor. Na hora que eu estiver apertada, é como é que eu vou me resolver? O amor ali já não vai conseguir sustentar isso. Eu acho que a grande questão também é perguntar, tipo, se é possível fazer um programa sem câmaras. Acho que não. Não é, né? Um programa televisivo sem câmaras. Vai ser só Não é? conversa. Então, eu acho que isso, o relacionamento é uma das... O sexo, né, é uma das fases importantes de um relacionamento. Uma das fases importantes. Porque ele atiça mais o nosso contacto com a nossa parceira ou com o parceiro, e é um dos fatores que contribui, né, diariamente, que é para a sustentabilidade do relacionamento. Eu acho que há casais que por vezes não têm brigas em casa e depois, antes de falar, primeiro fizeram sexo. Depois, quando tu transas com a pessoa, consegues... então vamos nos entender. Fica tipo... Isso resolve Não é? a cama, como se diz. Igual que tem um vídeo que estava a rolar no TikTok, né? De um casal ali junto na cama e o homem tentava encostar a mulher sempre. O homem, depois ele empurrou e ela caiu. É por causa disso, né? Porque tudo bem, estamos brigados, mas agora, como é que eu me satisfaço? Você está aqui para isso. Mas será que está aqui para isso? Essa é a forma Para correta satisfação, não é? Está Temos aqui para isso. compromisso. Uma das coisas É, que traz Faz aqui parte é também isso. do compromisso. Faz parte do Então, compromisso. mas não é uma pressão. Não, porque quando nós partimos, nós já sabemos que teremos lá isso. Mas aí isso também não abre portas para a violência sexual por parte do esposo, porque nós todo mundo aqui já ouviu isso, né? Sim, De sim, que sim. a mulher deve estar sempre disposta a satisfazer o marido, porque ela já é mentalizada de que se ela disser não, é um direito dele de satisfazer-se fora de casa. E essa pressão, às vezes, psicológica que muitos maridos exercem sobre as suas esposas, a terem que ceder aos seus caprichos, porque eles querem satisfação sexual, mas não perguntam, não há o que falamos diálogo. no princípio, o diálogo, aquela preocupação. Não estás bem hoje, o que é que se passa? Ou podemos conversar, ou então, ok, respeito, entendo, fica para outro dia. Uhum. Uhum. Há casais que já têm agenda. Sim. Tem os dias e horários para. Sim. Não sei. Então, se tem funciona para agenda, eles. não é? Se tem agenda e naquele dia não está bem, é importante comunicar. Porque o outro já está preparado, olha, hoje é o dia de... E às vezes também já programa, olha, hoje vamos experimentar uma posição nova. E você não está bem naquele dia. Mas se não disser, o outro não vai saber se está ou não está bem. E então, o compromisso que dizia atrás é para os dois, ou é os dois, não é? É meu compromisso satisfazer o meu parceiro e o compromisso dele também. Só que raramente as mulheres percebem muito esse lado, porque no entender da mulher é do tipo, se não consegues, por exemplo, num período, fizeste lá fora. Eu acho que são raras as mulheres que caem nessa
nessa tipo, estou cansado, estou exausto, salvo se tiver um problema maior, por exemplo, saúde, óbito, por exemplo, na família, né? Mas só por capricho chegaste em casa, a mulher quer, tu dizes simplesmente estou cansado, e ela vai te ver, ok, tá bom, estás cansado, já entendo. Se calhar já dás a entender que andas aí nas esquinas, né? Mas e quando consegues tocar nesse ponto em dizer, amor, hoje esquece, não estou mesmo, tá bom. Ali ela já começa a criar algumas ideias na cabeça. Já a mulher, o homem normalmente quando ouve isso da mulher, acha normal, quando tu tens confiança na tua parceira, certo. Eu acho que normalmente as mulheres, por serem... Não, eu acho que as mulheres, por terem um lado mais sensíveis, e tu, por exemplo, estás mais numa corrida diária, tu a tua parceira em casa, não sabes o dia, o trajeto, ir buscar a criança na escola e não sei o quê. Então, isso por vezes, você pode compreender, porque há mulheres que... É assim, o homem, para estar naquele clima de prazer sexual, é muito fácil. Já a mulher não é. Não sei se as colegas concordam com isso aqui. O homem, num vídeo, no que viu agora, já a mulher tem que buscar o prazer. Por vezes não está naquela disposição. Eu acredito que é mais ou menos nessa... Ou às vezes acontece o contrário. Se ela tiver um grande apetite sexual, ele também fica aí, cuidado, o que é que se passa? Deixa eu aprender isso. O que foi? Com certeza. Aí também não deixa de ter razão. Uma questão pertinente que acham que a educação religiosa, que é praticamente algo que quase todo mundo passa, vivemos num país maioritariamente religioso, cristão, pode vir a ajudar, né? Porque muitas igrejas têm curso de noivos, né? Portanto, que possa vir a preparar, não sabemos, eu não sei, não tenho noção do conteúdo nestes cursos, ou então que por conta também desta educação religiosa, muitas das vezes rigorosa, impede que muitos casais se conheçam apropriadamente durante o namoro. Eu digo apropriadamente ou conhecer-se bem, porque nós sabemos que muitos casais têm as relações sexuais durante o namoro, mas por questões religiosas muitos não fazem. E é depois que vão se descobrindo intimamente no casamento e há o choque. Não são compatíveis sexualmente falando e vocês acham que há vantagem e desvantagem de seguir todas essas... Vantagem. Aconteceu há pouco tempo, né? Passou nas redes sociais do moço, acho que é nigeriano, que casou com a moça por causa da igreja, deu tudo o que pediram e depois chegou lá, a moça não era virgem, a moça já era muito vivida e ele pediu tudo. Então eu acho que é muita desvantagem estar a privatizar certas coisas por causa da igreja e depois chegar ali não é aquilo que a gente quer. Que é bastante sensível, né? Nós estamos a falar de crenças, estamos a falar que é um direito, estamos a falar de manifestar e viver esta crença, mas depois também, quando né? Existem até religiões que impedem que eles se beijem também, até que digam sim no altar. Sim, então, quer dizer, há testemunhos de pessoas que dizem, meu Deus, eu achava que o beijo fosse uma coisa maravilhosa, como nos filmes. Mas, claro, é normal que a gente está a ser beijada por alguém inexperiente e nós também não temos experiência. Então, é um bocadinho... Ver pessoas inexperientes no beijo. Hoje em dia todo mundo já entende. Anteriormente. Estão a ensaiar como? Aqui já não tem mais ninguém que vai dizer que eu não tenho experiência, mentira. De 18 até 18, epá. Só que há pessoas aqui que você deve. Menino de quantos anos? Os meninos dos 12. 12, 13, 14. Sim. Para baixo. Adolescente para cima mesmo, já vai treinado para ir. 17. Então, isso quer dizer que mesmo muitos jovens, independentemente da sua educação religiosa, hoje têm uma mente muito mais aberta e predisposta a romper algumas dessas regras e barreiras e experimentar por si só. Muitos sim. Há quem até tem acompanhamento religioso, tem educação religiosa, mas é só o que parcialmente mostra ser.
mas lá por trás tem muito mais experiência daquilo que estão a ensinar aí na igreja. Quando digo experiência negativa ou positiva, não digo experiência no total, tipo na positividade, negativa ou positiva. E por vezes ela pode estar aí a viver num ambiente religioso em que uma outra coisa vai reter, mas a maior parte da coisa se calhar já tem um conhecimento do universo, da rua, do seio onde vive, mas por estar a cumprir formalidade familiar, né? Está ali a ter os acompanhamentos no grupo da igreja, num meio em que se calhar ela vai reter o que achar importante, o que ela não acha importante. Mas normalmente essa pressão até é um pouquinho mais para as mulheres. Sim. Porque mesmo há um bom tempo atrás era super normal, independentemente de ser uma família extremamente religiosa ou não, que o filho, quando atingir a maioridade, pode ir para um bordel, perder a virgindade, mas a mulher é que tem que ser recatada. Manchado, tem que provar de que realmente é virgem. Hoje já a maior parte das pessoas hoje não é uma regra para muita gente e as pessoas não são julgadas por até terem um filho fora do casamento. Mas a pressão a nível ainda de se preservar é mais para a mulher e não para os homens. Certo. Então isso também não vai contribuir para que quando se casarem ela seja mais retraída. Contribui em grande medida. Eu tenho o caso de uma jovem que ela há dias contactou-me por isso. Ela diz que não consegue beijar o namorado nem abraçar. E então ela está sempre aí a repulsar. E o namorado disse para ela, olha, se nós ainda só somos namorados, você não consegue me beijar, não consegues me abraçar. O que será da nossa vida quando um dia casarmos? E ela olhou e disse, pá. Foi aí que ela começou a pensar um pouquinho nisso. E ela disse, olha, eu não sinto falta disso. Mas comecei a pensar porque estou a conversar com outras pessoas e as pessoas disseram que não é normal uma mulher na minha idade não sentir falta disso. Eu lhe disse, olha, está ali na base as tuas crenças religiosas, não é? Que congelaram as tuas emoções, os teus sentimentos em torno disso. Por quê? Porque se você pensar que deves abraçar o teu namorado, que deves beijar, vais estimular ali a excitação, o desejo e depois você, como tem medo de pecar, você congela. Não aceita. Ela disse, olha, eu acho que estou doente. Eu disse, não, você não está doente. Você só precisa estimular mais esse lado, que é para atiçar o desejo. Ela disse, opa, então não estou doente. Não estás doente. Experimenta fazer isso e depois me comunica para saber como é que está. E quebrar as correntes que ela própria criou na sua mente, que a limitam para expressar qualquer tipo de afeto. Porque sempre que tenta, ela tem que recuar. Porque lá o inconsciente manda uma mensagem, opa, se avançar tu vais pecar. E então ela recua. Se avançar tu vais pecar. Ela recua. Eu disse, você só precisa se libertar disso. Então ela tem medo de possivelmente sentir desejo sexual pelo namorado. Sim. Porque normalmente o beijo é consequência disso. O beijo vai sim, começa, é um princípio para... Liga em cima. Liga em cima. E bate para baixo. O conhecimento entre casais é algo que deve ser... Porque as pessoas acham que, ok, eu conheço, sei com quem estou a casar. Mas depois... Porque eu ouvi... Numa novela, eu vi isso há mais de 20 anos atrás e nunca saiu da minha mente. Que o personagem, a mulher, ela diz: homens, comemos com eles, tomamos banho com eles, dormimos com eles, mas nunca os conhecemos. É verdade? Isso também vai para os homens no que concerne as mulheres? Acho que isso é relativo. Eu acho que isso é relativo, não só os homens, mas também como as mulheres. Porque quando nós mais achamos que conhecemos a nossa parceira, há parceiras que, por exemplo, não se abrem no seu todo. Você pode estar aí numa relação há 10, 20 anos. É aquela situação que, por exemplo, tu estás a viver um mar de rosas no teu relacionamento, pensas que já conheces a tua parceira. Mas depois, quando acontece um grande problema dentro da relação, a tua parceira, por exemplo, dá-te as costas, vira-te e depois ficas tipo,
como? Se eu pensava que ainda estarias Era aqui para para mim. sempre. Então, acho que vem mais muito nessa leva. É comemos com eles, dormimos com eles, tomamos banho com eles, mas nunca os conhecemos. É de não esperar muito na parte final num grande problema. Porque enquanto nós vamos pensar que já conhecemos a nossa parceira, já conhecemos o nosso parceiro, ali depois no final da história vem as surpresas. Mas tu ficas tipo indagado que aquela pessoa que jurou estar comigo para sempre, hoje em dia faz-me isso, deixou-me. Tá vendo? Quando tu, se calhar, fazias das suas, essa pessoa estava aí para si. Quando fizeste, estava aí. Então, tu já, não, ela já me entende. Né? Vai dar as suas manobras, até aí para si. Até um dia ela meteu o pé e dizer, não, hoje aqui eu fui. Ou seja, você fica, como então nós, como? seres humanos, nos desenvolvemos, crescemos, amadurecemos diariamente, Certo. isto tem um impacto nos relacionamentos. Certo. Então, o conhecimento entre ambas as partes é constante. É. Nós estamos a chegar ao fim. Opa, Opa, ainda tá agora. Ainda agora. É sempre assim, infelizmente temos pouco tempo. Mas eu vou pedir as últimas considerações da vossa parte sobre a vossa visão que realmente importa no relacionamento. Ana. Realmente o que importa num relacionamento é o respeito, a confiança, o diálogo. São as bases fundamentais para que um relacionamento dê certo. Luciano. Ok. O que importa num relacionamento é o amor, o sentimento, né? E a satisfação sexual. Eu acho que para mim são esses os três fatores. Se fosse de A a C, ABC, né? A a C, para mim colocava o amor em primeiro lugar, o sentimento, Estabilidade. sim, e a satisfação E sexual. financeira. Eu acho que para mim são das questões mais importantes num relacionamento. Domingas? Para mim, a parceria, o diálogo, não é? E a confiança e segurança. O dinheiro, sim, o dinheiro. É importante, é verdade. Precisamos de pagar contas, Sim, né? precisamos, sim, é verdade. Estava a esquecer, sim, do dinheiro. Por favor, ainda tem algo a anunciar? Ok. Eu queria falar sobre um projeto meu, que é a jornada Seja a Sua Melhor Versão. É um projeto voltado às mulheres, que visa trabalhar a autoconfiança, a autoestima e a autogarantia, com a finalidade de proporcionarmos, então, relacionamentos saudáveis. Então, onde é que estas mulheres podem recorrer? A um contacto? Sim, ao 926 58 84 19. E nas redes sociais? Nas redes sociais, Facebook Domingas Gabriela, Instagram Psicóloga Domingas Tabu. Ok. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada mais uma vez pela vossa presença. Nós nos despedimos com a promessa de regressarmos daqui a uma semana. Até lá, não se esqueçam, vocês podem acessar os nossos canais do YouTube e Instagram. Deixem as vossas sugestões e comentários. Fiquem bem, lifestyle em português.